Tiago, podemos começar com a M. Tu preparou alguma coisa? Tu tens o Oi, tu, Sam. Assim, tu, eu preparei uns slides. tá, tu quer projetar os slides tu mesmo? Tu Aham, sabe? pode ser. Aí só Beleza, então se o áudio tá bom tá pra bom, você. tá bom. Tá. Dá pra ver isso? Eu já estou enxergando, sim. Tem tela cheia? Tá. Então, eu vou começar a falar sobre a modulação AM, DSB. Né? Então, a modulação AM, ela foi o primeiro tipo de modulação que existiu, né? Que foi inventada. E eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico em que ela foi desenvolvida. Primeiramente, em 1864, o Maxwell, James Clerk Maxwell, ele previu a existência de ondas eletromagnéticas, né, através das famosas equações de Maxwell. E só em 1887 foi que o Heinrich Hertz ele confirmou a existência dessas ondas, né, através de um experimento. Em 1894, Oliver Lodge ele fez a primeira comunicação sem fio, né, por uma distância relativamente curta, mas que já demonstrava esse poder de comunicação. Em 1901, o Guglielmo Marconi ele recebeu o primeiro sinal transatlântico, que saiu de uma cidade da Inglaterra e chegou numa ilha do Canadá, percorrendo uma distância de 2.736 quilômetros. E nessa época eles usavam um sistema de transmissão que se chamava Spark Gap, ou que se chama emissor de faísca, ou emissor por falha de faísca. E basicamente ele utiliza o código Morse, né, que é enviado pelo telégrafo. Só que esse sistema ele tem uma largura de banda muito alta, e além disso tem a limitação que tu não consegue enviar a voz, né? Então foi necessária a invenção, o desenvolvimento de outro tipo de sistema, né? E aí que entra o Reginald Fessler. Ele fez a primeira transmissão de voz AM, né, um sistema rudimentar AM, em 1906. E em 1933, Edwin Armstrong ele demonstrou a modulação FM. Aí eu separei um slide para essa pessoa aqui, Reginald Fessler, porque foi ele que foi o inventor assim, da modulação AM. Ele que fez os primeiros estudos sobre essa modulação lá no início de 1900. Só que ele só conseguiu estabelecer a modulação AM, né, a rádio AM como meio comercial, em 1920, que foi a época que também foi desenvolvida os tubos a vácuo. Né? Então, a partir dessa época, o rádio ele se tornou o principal meio de entretenimento. Essa época foi a época de ouro da rádio AM. Né? Com o tempo, ela foi sendo substituída por a televisão e por outros meios. E o que a modulação de amplitude faz? A modulação de amplitude está relacionada à emissão de sinais de baixa frequência, ondas de rádio de onda média. Então, enviar sinais de baixa frequência é muito inviável, porque tu precisaria ter antenas gigantescas, né? Porque o tamanho da antena é proporcional ao comprimento de onda. Então, tem um exemplo ali, se a gente quisesse enviar, por exemplo, um sinal de 20 kHz, né, com uma velocidade de uma onda eletromagnética é 13 vezes 10 na... É errado, né? Mas é 13 vezes 10 na 8 metros por segundo. Teria que ter uma antena de 15 quilômetros de extensão, né, de altura. Então, isso é muito inviável, né, fazer essa construção. Então, a modulação AM, ela resolve esse problema também.
Então, como que ela resolve esse problema? Então, ela utiliza uma outra onda, chamada de portadora, que vai fazer o transporte da minha informação. Então, tu usa uma portadora de alta frequência, né, de alta energia, que vai comportar o meu sinal modulante. Então, no meu sinal modulado, que é o sinal resultante da multiplicação dos dois, eu vou ter eu vou ter a portadora de alta frequência, e além disso, eu vou ter informação no formato do envelope, do envoltório. E essa aqui é a equação básica do sinal modulado, em que AP é a amplitude da portadora, Ka é a constante de sensibilidade do circuito modulador, e Fc é a frequência da portadora. E então vocês podem ver que tem um nível DC igual a 1 ali. Né? Isso aqui significa que eu, além de estar transportando a minha informação, eu vou estar transportando também a portadora junto, né? Porque eu estou multiplicando o sinal por 1. E além disso, se o produto KMT, que também é chamado de índice de modulação, ele for maior que 100%, ocorre uma sobremodulação, que a portadora ela inverte de fase. Então, quando eu recebo o sinal, por exemplo, a informação vai estar alterada, né? Então, tem que manter o índice de modulação um pouco abaixo de 100%. Esse aqui é o circuito demodulador AM, é um circuito relativamente simples, né? E que ele popularizou a rádio AM justamente pela facilidade de reprodução desse circuito. Então, por exemplo, um sinal modulante ali é um sinal de voz, uma música, alguma coisa do tipo, que foi convertido em sinal elétrico por um microfone, por exemplo. E a portadora ela é gerada por um oscilador. Aí eu posso separar esse circuito em 3 estágios. O primeiro circuito é um circuito somador analógico, primeira parte do circuito. A segunda parte é feita a multiplicação de sinais no diodo, e depois ela passa por um filtro. E depois ela passa por um filtro, é isso. Tá, então aqui eu substituí os valores dos componentes do circuito de acordo com o vídeo que o professor tinha passado, né, do experimento. E eu utilizei uma portadora de 80 kHz e uma amplitude de 5 volts, e uma modulante de 2 kHz com amplitude de 2 volts. Só um ponto que eu queria falar é que essa parte do indutor e capacitor é um filtro, né? Um filtro passa-faixa. Ele vai retirar os harmônicos indesejados, né? As ondas indesejadas, e vai só passar frequências próximas da portadora. E eu posso calcular, por exemplo, esse valor do indutor ou do capacitor utilizando a equação de um filtro passa-faixa. E o valor do diodo também foi um valor comercial. Né? Foi utilizado um valor comercial. Aí aqui tem o sinal modulante no domínio do tempo, né, o pico lá em 2 volts, né, amplitude. E aqui esse sinal modulante no domínio da frequência, com um pico lá em 2 kHz. Né. Aqui o sinal da portadora de alta frequência, com pico em 5 volts. E no domínio da frequência eu tenho o pico lá em 80 kHz. E aqui eu tenho o primeiro estágio do circuito, que é o estágio somador, né? O estágio dos resistores, que fazem a soma dos sinais, que dá esse sinal meio estranho aí. E após isso, finalmente, eu tenho um sinal modulado, o famoso sinal modulado AM, onde a portadora e o sinal modulante eles são multiplicados sobre o diodo. Então, eu tenho ali a forma, né, do envelope do sinal modulante, e além disso eu tenho a portadora de alta frequência ali dentro. E no domínio da frequência
fica mais interessante ainda, porque eu consigo ver exatamente as bandas laterais, né, transladadas em transladadas em 2 kHz, né? Essa aqui é a banda inferior e essa aqui é a banda superior, transladada em 78 kHz e a outra em 82 kHz. E eu consigo ver também que eu tenho a portadora, né? E as bandas laterais, no domínio do tempo, elas representam a forma da minha envoltória. Então, eu estou transportando 2 vezes a minha informação e também estou transportando a portadora. E esse aqui é o circuito demodulador, que é um circuito que é um detector de envelope, com um diodo. É um circuito bem simples, basicamente no semiciclo positivo do sinal, o diodo ele vai estar polarizado diretamente, aí o capacitor ele vai se carregar, copiando a forma do envelope, né? até o sinal de pico, e quando der o semiciclo negativo, o diodo se polariza reversamente e ele se descarrega sobre o resistor. E esse valor do resistor, né, é um filtro passa baixa, esse capacitor e esse resistor é um filtro passa baixa, eu posso calcular esse valor do resistor ou do capacitor utilizando a equação de um filtro passa baixa, que está ali no canto da tela, porque eu sei a frequência de corte, né? Vai ser uma frequência próxima do sinal modulante. Então, aqui eu tentei utilizar o outro circuito, né, utilizando uma label para conectar, porém eu não consegui. Então, eu tive que usar esses blocos aqui, que, na verdade, os sinais da portadora e modulante estão sendo multiplicados nessa fonte programável aqui, para essa fonte programável B1. E depois disso eu conecto, eu uso uma label para conectar com um circuito demodulador. Eu utilizei esses valores aqui. Então, no circuito, o sinal demodulado, eu tenho a cópia exata, quer dizer, não tão exata assim, né? Mas da forma da amplitude da forma do envoltório do sinal modulado. Então, aqui eu tenho um pouco de ripple, que é uma variação, né, causada pela presença da portadora, e eu posso tirar esse ripple utilizando, por exemplo, outros filtros. Né? Então, eu consegui recuperar o meu sinal modulante. E aqui tem uma comparação entre os sinais modulante, modulado e o sinal demodulado. Então, vocês podem ver que o sinal verde ali, o sinal demodulado, copia exatamente a forma do envoltório, né? E segue a forma do sinal modulante. Só que no semiciclo negativo do sinal modulante, né, ou da portadora, ou do modulado, o sinal ele é jogado para cima, né, justamente pela presença do diodo. E aqui umas qualidades e limitações. O circuito modulador e demodulador AM, eles são bem simples, como vocês puderam ver. Então, ele popularizou bastante a rádio AM, tanto a rádio comercial quanto a rádio amadora, né, os radioamadores, e representa um sistema barato de ser construído. Né? Porém, em termos de telecomunicações, né, de eficiência, eles não são tão eficientes assim, né? Porque eu desperdiço potência enviando a portadora, porque eu estou multiplicando a portadora por 1, né? Então, eu estou enviando a portadora, ela é totalmente independente do sinal modulante. Então, eu desperdiço potência enviando a portadora, e além disso, eu estou enviando 2 vezes o meu sinal, que são as bandas laterais, né? A minha mensagem. Estou enviando 2 vezes as minhas mensagens que estão contidas nas bandas laterais. Então, representa um desperdício de largura de banda. Né? E para superar essas dificuldades, para ter um sistema mais eficiente, precisa fazer modificações nos circuitos, que vão deixar eles mais complexos. Porém, eles representam uma eficiência de transmissão maior. E é isso. Obrigado.
Obrigado, Thiago. Nós que agradecemos. Acho que está muito bacana, muito completa a tua apresentação. Alguém tem alguma pergunta específica, alguma observação em relação à apresentação do Thiago? Fica com ela perto aí, na mão, Thiago, por favor. Tá. Acho que tu pode projetar ela de novo. Pode. Se ninguém tiver nenhuma observação, eu quero pedir para o Thiago projetar de novo para fazer alguns comentários. Na forma da apresentação, a apresentação está muito agradável, está ótima. Uma das questões que dificulta o comentário, o estudo, a análise da apresentação é não ter numeração de slides. Então, numa apresentação relativamente longa, que nem esta, era interessante ter a numeração dos slides para a gente poder se referir. Nesse histórico, o histórico das telecomunicações, Tiago, ele é bem discutível, né? Claro que a teoria eletromagnética, né, a tese do Maxwell, ou as experiências de Hertz iniciais são pontos indiscutíveis e importantíssimos. Marconi é considerado também quase que uma unanimidade mundial. Mas os outros, ou na verdade os quatro, incluindo Marconi, né, os quatro últimos nomes são bastante discutíveis. Na verdade, houve um desenvolvimento tecnológico em todo o mundo muito paralelo. Pessoas, inclusive, tentando vender o equipamento, né, o rádio, para a marinha, para o exército dos seus países, então com segredo militar, pessoas de forma amadora fazendo desenvolvimento de rádios. Então, eu não lembro exatamente a data, mas acho que também na década de 1890, eu não sei se não foi também em 94, depois em 97 e 98, o padre da Igreja do Rosário, aqui em Porto Alegre, o padre Nandel de Moura, fez uma demonstração de uma comunicação de voz, a voz modulada em cima da faísca. Então ele já usava de alguma forma a AM na faísca. A máquina dele era muito simples. Ele tinha uma espécie de soprador abafado e que falava muito alto, e o falar muito alto é como se soprasse, e essa forma de soprar modulava a própria faísca, né? E ele fez uma comunicação de voz em São Paulo, onde hoje é a Avenida Paulista, por 8 quilômetros. Então é um avanço tecnológico significativo em relação aos 100 e poucos metros que tu coloca, e no mesmo ano ou no ano seguinte tem testemunhos, por exemplo, do cônsul-geral da Grã-Bretanha em relação a essa experiência. Tem um caso de um naufrágio em São Petersburgo, na Rússia, entre a Rússia e a Finlândia, de um naufrágio de um navio escola da Armada Russa, Imperial Russa na época, que pediu socorro por rádio, antes da existência oficial do rádio, né? Então toda a operação de salvaguarda, enfim, desses marinheiros foi acompanhada via rádio, por um rádio militar que era segredo militar. Então os russos indicam como pioneiro do rádio um Alexander, sei lá das quantas, também dessa mesma época. Aqui é interessante, os radioamadores brasileiros cultuam a figura do Landel de Moura como um pioneiro muito importante. E é claro, Marconi, se eu não me engano, tu falou que a comunicação foi da Inglaterra até o Canadá. Na verdade, foi da Irlanda, me parece, até o Canadá, só que a Irlanda na época fazia parte do Reino Unido, enfim, que é dominado pela Inglaterra, né? O Canadá também era colônia da Inglaterra na época. Ele fez essa comunicação. O Marconi contava com uma quantidade de recursos gigantesca não, uma quantidade de recursos muito boa. A esposa dele era de uma família de banqueiros, enfim, industriais, que tinha origem na Irlanda e nos Estados Unidos, enfim.
e ele então conseguiu investir e transformar todas essas experiências técnicas, esses pequenos desenvolvimentos técnicos feitos por diferentes pessoas pelo mundo numa indústria, num equipamento de rádio. Só que essa demonstração do Marconi é uma demonstração a, para os investidores, é uma demonstração que nunca mais conseguiu ser reproduzida. Tudo indica que foi uma fraude. Ele diz que trabalhou com uma técnica e com uma faixa de frequências que não conseguem fazer essa comunicação transatlântica. Pouco tempo depois se acertou e ele realmente conseguiu, a indústria dele conseguiu decolar, né? Se conseguiram frequências e técnicas para fazer essa comunicação transatlântica, mas na faixa que ele declara, isso pode ser também para tentar despistar uma espécie de segredo industrial, ele realmente ter conseguido, mas declarou que tinha feito numa faixa de frequências onde é impossível fazer. Então não se sabe se foi uma motivação de sigilo industrial, dar os dados falsos, e dados que não permitem, ou se foi uma fraude realmente. Tem essa discussão, né? Mas, enfim, é bem interessante todos os dados que tu trouxe, eu só quis abrir um pouco a que tem alguns pontos discutíveis e é bem interessante. Sim, nos anos 30, por exemplo, já a comunicação de rádio realmente avançou em todo mundo se chegou ao rádio, o que é um processo bastante curto em tempo. A gente às vezes pensa, por exemplo, que a internet, por exemplo, é um avanço assim fulminante, super rápido, muito rápido. A primeira rede de computadores é entre as universidades da Califórnia e as universidades do Havaí, mais ou menos na época em que eu estava nascendo. Então, são 50 anos, ou pelo menos 30 anos, até do final da década de 60 até o final da década de 90, pelo menos 30 anos, para ter a consolidação da internet, desde o primeiro experimento entre duas universidades, até ter muitas pessoas individuais, muitos vizinhos terem internet em casa. Computador, a mesma coisa, tem computadores importantes até no esforço de guerra, de 1940, e os primeiros computadores pessoais são de 1980, então são 40 anos. O rádio teve um desenvolvimento parecido no tempo também, de cerca de 20 ou 30 anos, até mais rápido. O ferrocarril, o trem, nos anos de 1840 a 60, teve uma evolução também parecida, desde as primeiras linhas entre duas cidades vizinhas na Inglaterra, até atravessar o faroeste, que nem a gente assiste nos filmes de Hollywood, leva uns 20 ou 30 anos. Então, até uma reflexão para que a gente às vezes fica pensando que a evolução ou enfim, da computação atual, ou da eletrônica atual e da computação, ou da internet são muito mais rápidas que outros desenvolvimentos tecnológicos e, na verdade, não foram. Tu queria comentar alguma coisa, Thiago? Desculpa, não sei se te cortei. Não, eu só ia falar que tipo, a história do desenvolvimento da rádio, né, do sistema de comunicação é muito interessante, né? Ver como cada cientista contribuiu um pouco para o desenvolvimento, né? Tá certo, Thiago, obrigado. Em um momento, tu fala que a portadora é de alta frequência e tu tem quase que um deslize dizendo que a portadora é de alta energia. Aqui tem uma confusão, não sei se vocês não devem ter visto ainda em física moderna, talvez vocês vejam uma pincelada no quarto ano de física moderna, a gente vê a energia do fóton. A energia do fóton está ligada à frequência da onda eletromagnética. O fóton tem uma dualidade entre partículas, a gente entende o fenômeno, por exemplo, da luz e de raio-x, enfim, entende como onda eletromagnética, que nem estas que o Tiago está colocando como exemplo, mas entende também como partícula. Newton propunha que era uma partícula, mas o Maxwell, o Maxwell sofre uma espécie de desprestígio por corrigir a teoria do Newton, que é um dos principais físicos da história. Maxwell também encaixa
como um dos principais físicos da história. Até por causa disso mesmo, Maxwell foi bastante desprestigiado e as ondas eletromagnéticas eram conhecidas como ondas hertzianas. Se privilegiava, se dava mais importância ao nome do Hertz, do Heinrich Hertz, que trabalhava em Berlim, num centro mais importante. Maxwell trabalhava em Edimburgo ou em Glasgow, eu não sei, na Escócia, em todo caso, mas numa universidade periférica na Inglaterra. E se fez muito mais fama do nome do Hertz do que o Maxwell. Quem reivindica o Maxwell é o Einstein, que seria o terceiro grande físico, se colocar Newton, Maxwell e Einstein. Einstein, ele diz que se liberar do conceito corpuscular da luz, de Newton, e propor essa dualidade onda e matéria, que para entender o fenômeno eletromagnético tu tem que pensar como onda. As ondas para as pessoas eram as ondas do mar ou as ondas mecânicas, tipo da voz. Pensar em onda eletromagnética e também em partícula, em matéria. O Einstein diz que ele se inspirou nessa quebra de paradigma que o Maxwell propõe, para ele, por sua vez, propor a quebra de paradigma entre matéria e energia, que é a base da física do Einstein, né? A relação entre energia e matéria, né? Então, é verdade que a portadora pode precisar ter uma potência interessante ou maior para ter alto alcance, mas quando tu fala uma onda de alta energia, ou maior frequência e com maior energia, isso remete a luz, a raio-x, a frequências muito mais altas, a ondas eletromagnéticas de frequências muito mais altas. A gente não é comum tratar as ondas de rádios, ou mesmo as micro-ondas, em termos de fótons, então em partículas de maior ou menor energia. Tu trata em termos de fóton as ondas eletromagnéticas de frequências muito, muito, muito altas, certamente do visível para cima. Aí sim que a gente fala em termos de alta energia. Então, pode ter essa... Tá correto o que tu falou, tá totalmente correto, mas tem essa questão, né? Tipo, onda de alta energia para... Deixa eu até... Não, senão eu vou te quicar. Depois aí eu faço uns rascunhos, qualquer coisa. Mas a equação de Max Planck, que relaciona a energia através de uma constante H, que é uma constante invariante, que nem C é a constante da velocidade da luz, que um outro constante, um outro invariante, que estão na teoria da relatividade. A teoria da relatividade diz que quase tudo é relativo, menos esses invariantes, e vezes a frequência da onda, né? Então a energia do fóton é o H vezes Ni, em vez de falar F, a gente fala Ni, a frequência da onda. Então teria sido mais suave dizer apenas mais alta frequência e nem falar de energia para não remeter a altas frequências aqui. Aí, aqui mesmo dá para exemplificar na tua figura o que é a sobremodulação, um índice de modulação abaixo de 100%, um índice de modulação perto de 100%, uma sobremodulação. Na tua imagem da direita, onde está escrito envoltória, pode manter essa mesma imagem anterior. Nessa imagem, a tua envoltória tem um índice de modulação que eu estou chutando em 80%. Se fosse 100%, a envoltória tangenciaria o eixo horizontal. 100% significa que a envoltória fica tangente ao eixo horizontal. Como não está tangente, um pouco menos de 100%, sei lá, 90%, 80%, estou chutando. Já na tua figura da esquerda, é possível, se não parece haver sobremodulação, parece que a envoltória realmente está, o índice de modulação está em 100%, parece que a envoltória, na figura de baixo, na terceira, a mais de baixo, a envoltória parece que está tangente ao eixo horizontal, né? O que é a sobremodulação? A sobremodulação é aumentar a envoltória
Então, tu aumenta a quantidade de energia da mensagem, porque o sinal modulante, que a mensagem é exatamente envoltória, dá para ver isso bem na imagem mais da direita, que na da esquerda, que tem uma, uma escala um pouco diferente, né? Mas na imagem da direita tem uma escala bem parecida, o sinal modulante com a envoltória, então dá para ver que se reproduz uma na outra exatamente, ou quase exatamente. Mas se há sobremodulação, vai ter essa regiãozinha onde há onde corta o eixo horizontal. Nessa regiãozinha, a portadora vai ter um pico de inversão de fase. Esse pico de inversão de fase implica em frequências mais altas. Tipo, eu tenho uma frequência ou uma portadora que é uma senoide, e essa portadora de repente dá como se fosse uma bola que quicasse no chão. Esse ponto onde tem essa inversão de fase, esse bico, esse pico, é um ponto que ocupa frequências mais altas. E isso é um desastre para telecomunicações, porque as telecomunicações se baseiam na multiplexação na frequência, né, multiplexação de canais, e se eu gero uma frequência diferente, mais alta, na verdade o que estou fazendo é gerando interferência, gerando ruído, mas um ruído conhecido, proposital, então a gente chama isso de interferência, gerando interferência num outro canal. Agora, os técnicos de rádio e de telecomunicações, eles gostam dessa sobremodulação, porque às vezes o índice de modulação tem flutuações. Então, tu arriscar a ter sobremodulações, às vezes é melhor do que tu ter um índice de modulação muito baixo, porque o índice de modulação muito baixo significa que a tua voz chega muito baixa, então que tu perde clientes. Então, muitos técnicos de rádios arriscam a que em alguns momentos tenha sobremodulação para ter um alcance maior da sua mensagem de rádio. Rádio AM, que também está em... havia projetos de extinção do rádio AM já há 10 anos, né? Está sendo trocados por rádios digitais. Então, o índice de modulação acima de 100%, a sobremodulação, digamos, é um defeito, mas que às vezes as pessoas usam propositalmente. O outro ponto que eu queria ver era o diodo no modulador. Aí eu acho que eu vou ter que ticar mesmo. O modulador é muito simples em cima porque é apenas o diodo. Vocês lembram das curvas do diodo de eletrônica digital? De eletrônica, perdão, do ano passado? Vocês chegaram a ver diodos em eletrônica no ano passado ou não? Sim, viram, né? Diodos e transistores em eletrônica. Deixa eu entrar aqui, que senão vai ser mais rápido. Vocês não viram diodos? Vocês não lembram das curvas do diodo? A gente viu, mas eu acho que, se não me engano, era uma exponencial, né? Assim. Beleza. Vocês devem ter visto. Vocês devem ter visto. Me achando aqui que tem uns trocentas janelas abertas. Vocês devem ter visto. Eu vou. Eu vou ver se eu. Não, acho que não preciso te quicar. Peraí. Pode voltar aí, pode. Se quiser tirar, senhor, talvez fique melhor. Assim. Não, eu vou só na câmera e aí vocês olham só na câmera. Aí tu pode manter a apresentação. Eu acho que dá para
Ou depois tu volta na apresentação. Vocês devem ter visto primeiro que o diodo, numa relação de tensão por corrente, ele pode ser interpretado como 0,7 volts e uma reta aqui em 0,7 volts. Mais de 0,7 volts passa a corrente, menos de 0,7 volts não passa a corrente. Tá? A curva fenomenológica é essa exponencial. Só que essa exponencial, que representa o fenômeno, ela é uma curva com este formato, e essa curva exponencial é uma curva muito próxima da curva da parábola. Tá? E a parábola é a que faz com que, tu tendo portadora mais mensagem, a parábola é o quadrado, isto aqui é igual a portadora ao quadrado, a mensagem ao quadrado e a multiplicação da portadora vezes a mensagem. Uau! E essa multiplicação da portadora vezes a mensagem, essa multiplicação da portadora vezes a mensagem é a que faz a soma das frequências. Por isso que tu coloca um filtro, para depois, no filtro, cortar essas frequências da portadora ao quadrado, da mensagem ao quadrado, e manter só a portadora multiplicada pela mensagem. A portadora vezes a mensagem é um cosseno de 2πf da portadora, vezes um cosseno de 2πf da mensagem, ou seja, um cosseno de A vezes um cosseno de B, que é cosseno de A mais B, cosseno de A menos B. O A mais B e o A menos B são as duas bandas laterais que tu mostra. Né? Eu acho que é isso aí, acho que eram as observações. Essa matemática do diodo, como o diodo ele não é uma parábola perfeita, por isso que tu tens, se tu podes voltar na apresentação, Tiago, e colocar os resultados, por isso que tu tens os espúrios ou os resultados, os outros picos seguintes. Eu acho. Acho que a próxima ainda. Mais uma, talvez? Não, aí já é demodulando. É. Mas acho que na última, mais um ainda. Bem no final, tu tens... É aqui, aí tu tens duas bandas laterais, e além dessas duas bandas laterais, tu tens uma, tanto para cima quanto para baixo, tu tens uma segunda banda lateral. Essa segunda banda lateral é gerada porque o diodo não é uma parábola perfeita. A curva do diodo, enfim, aproxima uma parábola. Mas então acho que é isso. A gente até desculpa que eu tomei tempo demais, os demais desculpem que eu tomei tempo demais no comentário, mas é para tentar aproveitar o tema e esclarecer bem a apresentação. Alguém tem agora alguma pergunta, dúvida, observação em relação à modulação AM, que é a origem de todas as coisas? Se não, a gente pode ir para a próxima, que seria, não sei se a Antônia e o outro Tiago estão aí. A gente pode ver a M de portadora suprimida. Obrigado, Tiago. Tá, eu vou parar aqui então. Tá? Obrigado. Sim, por favor, obrigado. Oi, Sir, a gente vai apresentar aqui sobre a TSB-SC. O Thiago só vai compartilhar a tela com a apresentação dele. Tá ótimo, obrigado.
Pode passar já. Tá. O que foi proposto, né, pela atividade era a modulação DSB-SC, que é a banda lateral dupla com portadora suprimida. Ela deriva da modulação DSB, em que a transmissão e a recepção da DSB é mais simples, mas também possui algumas desvantagens em relação ao DSB-SC. Pode passar. Tá, aqui eu fiz uma comparação em relação à DSB e a DSB-SC, porque elas são muito parecidas, tem só algumas diferenças, então eu queria destacar para vocês a diferença entre essas duas modulações. Na modulação DSB, como o Thiago tinha comentado, né, é adicionado no sinal transmitido um nível DC. Esse sinal, ele permite que não tenha inversão de fase do sinal, tornando a demodulação mais simples. Nessa configuração, é utilizado apenas um circuito detector de envoltória na portadora, que serve para encontrar a informação. Mesmo que seja uma configuração mais simples, como o Thiago também tinha comentado, o gasto de potência do circuito é excessivo. Isso acontece porque, além das duas bandas laterais, a portadora também é transmitida por causa do nível DC, que foi aplicado na modulação. Em relação à DSB-SC, ela tem por objetivo contornar o gasto de potência da DSB para que a transmissão da informação seja mais eficiente. Isso só é possível se a portadora não for transmitida. Fazendo isso, o nível DC não é adicionado no processo de multiplicação do sinal modulante e da portadora, e, consequentemente, a modulação do sinal transmissor não utiliza o circuito detector de envoltório. Pode passar. Certo. Vou explicar então um pouco como é que funciona o circuito de modulação do DSP-SC. Esse aqui é só um dos possíveis circuitos que a gente tem para modular esse sinal. Existem vários outros utilizando transistores e afins. A gente optou por esse estilo aqui porque ele utiliza componentes passivos. Tirando o diodo, todos eles são passivos. Aqui a gente usou um esquema para denominar quais são as formas de onda que a gente vai estar utilizando. Uma portadora, que é o A, e um sinal modulante com a informação que a gente vai querer transmitir. Esse circuito aqui ele tem uma funcionalidade bem básica. A portadora ela é aplicada nos dois steps de dois transformadores e a portadora em si ela vai ser responsável por modular o sinal de acordo com a própria frequência dela. Então o que acontece? A gente faz uma análise sem aplicação do sinal modulante para ver como que os diodos vão se comportar. No caso, as linhas tracejadas aqui, elas indicam que o diodo está em curto. Em curto não. Ele está fechado, ele não vai conduzir. Então, quando a gente aplica um sinal da portadora, quando ela estiver no semiciclo positivo para o TEP T1, ela vai causar uma corrente que vai polarizar o diodo D2 reversamente, o D3 diretamente, e a mesma coisa com o D1 e D4. Isso faz com que ela induza duas correntes nesse transformador nesse T2. Só que como a gente tem duas correntes contrárias, isso não gera nenhum sinal de saída. Ou seja, a gente está suprimindo essa portadora. A única utilidade que ela tem aqui é conduzir os diodos em períodos diferentes. E essa condução, como vocês podem ver nesse esquema aqui, ela praticamente corta o nosso seno que a gente vai transmitir, ou o sinal que se deseja transmitir. Sendo assim, a gente acaba com essa onda aqui. Ela é multiplicada, é como se a gente fizesse a multiplicação. Efetivamente, esse circuito não multiplica o sinal, certo? Ele não faz uma multiplicação efetiva. Ele controla quais períodos da onda modulante serão transmitidos. Assim, a gente termina com um sinal meio quadrado, mas a gente adiciona um capacitor que faz uma filtragem melhor da nossa onda de saída no secundário do transformador T2. Tá, a gente também optou por falar um pouquinho sobre a demodulação do sinal. A demodulação consiste, né, na recuperação do sinal modulante, que é aquele que contém as informações a serem transmitidas, convertidas em sinais elétricos. Nesse processo, um sinal que é igual à portadora utilizada na transmissão é multiplicado
mais uma vez pelo sinal ser transmitido, gerando o sinal que está ali na figura, que é a representação dele. Pode passar. Aqui a gente está apresentando também um pouco sobre os filtros passa-baixa, né? Porque tem o filtro ativo e o filtro Butterworth. Os filtros passa-baixa, eles são responsáveis por retirar o sinal de frequência, que é a portadora, e retornar o sinal de informação transmitido, ou seja, o sinal modulante. Eles possuem diferentes configurações, cada uma delas possui vantagens e desvantagens em relação a como vai ser demodulado o sinal. O filtro Butterworth, que ele é a segunda imagem, ele é a onda verde que está ali, que vocês podem ver na segunda imagem. Ele é capaz de atuar nas mais diversas frequências. Ele apresenta um período de carga pelo fato de ser construído de indutores e capacitores. Então, ali no início, vocês podem ver que até... Eu não consigo enxergar direito na imagem, mas acho que é 1.8 ali. Ele... 1.0, ele tem um tempo de carga. Aí, depois desse tempo de carga, ele entra em fase com o sinal de entrada, que é o sinal azul, na mesma imagem. No filtro ativo, ele consegue atuar só em algumas frequências. Ele também apresenta um período de carga, como vocês podem ver bem no iniciozinho ali, da onda amarela, mas ele não está em fase com o sinal de entrada. Vocês podem ver que ali, quando o azul inicia ali na linha tracejada, o amarelo já inicia depois. Então, ele está defasado com o sinal de entrada. Então, essa é a diferença deles. Enquanto um tem um período de carga no início maior, o outro tem menor, mas da mesma forma, um está em fase e o outro não está em fase. Pode passar. Aqui é só a explicação de como que a gente fez a montagem dos dois filtros que a gente utilizou. Os dois filtros, eles não são utilizados juntos, tá? A gente só colocou eles aqui para que a gente pudesse, depois, no LTSpice, retirar os dois sinais. O primeiro, que a gente vê aqui em cima, ele é o Butterworth tipo T. Então, ele usa uma configuração tipo T low pass. Tecnicamente, se a gente fosse colocar isso aqui em um circuito real, a gente teria que casar as impedâncias de entrada e saída. Ou seja, a gente ia preferir um filtro que fosse do tipo P, Butterworth tipo P. É uma diferença que faz bastante... tem maior eficiência nas altas frequências. Como a gente usou uma frequência que não é tão grande, a gente não viu tanta necessidade. E além disso, como o LTSpice simula fontes com 0% de impedância em série, a impedância de saída é bem diferente da de entrada. Então a gente optou pelo tipo T. O filtro ativo ele é bem simples. Ele são usadores operacionais, um para fazer a filtragem e o outro para inverter o sinal, porque esse aqui é um inversor. Então a gente vai ter que reinverter esse sinal para tirar o sinal que a gente tem de entrada lá, que é o modulante. Eu vou parar de compartilhar e eu vou compartilhar o LTSpice para vocês verem como é que isso funciona de verdade. Conseguem ver o LTSpice certinho aqui? Sim, sim. Então, a gente usou valores bem arbitrários, por exemplo. Uma onda modulante de 1 kHz de frequência e 0.1 volts de pico. A portadora tem 10 vezes a frequência e 50 vezes a tensão. Aqui embaixo a gente desenhou o nosso circuito modulador e ele está um pouco diferente do que a gente mostrou. Porque o LTSpice ele tem uma limitação nas resistências dos fios. Ele não aceita que o fio esteja com resistência zero, porque isso provavelmente iria quebrar os cálculos dele. Então, por isso, a gente optou por, ao invés de aplicar a portadora nos steps do resistor, dos transformadores, a gente aplicou a portadora na saída daquele circuito que a gente demonstrou. Isso faz com que a nossa saída efetivamente vire o próprio TEP dos transformadores.
Foi uma ideia para que a gente conseguisse simular isso no LT Splice. Eu vou simular aqui para vocês verem como que fica essa onda no TEP. Fica característico de uma onda DSB-SC. A gente tem a inversão de fase, mas mesmo assim a gente consegue ver que ela não é um seno perfeito, justamente porque a gente usou esses diodos, então eles cortam a onda como se fossem fatias. Esse aqui, então, é o circuito para modulação. Se a gente for agora para modulação, para demodulação, a gente usa o método de fontes arbitrárias. A gente faz com força um comportamento nas duas fontes. Principalmente porque a gente precisaria de um mixer para fazer a demodulação efetiva, que a gente teria que multiplicar o sinal mais uma vez por aquela portadora. Porque no DSB-SC a gente começa com um sinal modulante, multiplica pela portadora, e na demodulação a gente precisa de um oscilador local com essa mesma frequência da portadora. A gente faz a multiplicação mais uma vez e filtra a portadora para a gente ter o sinal final. No caso, eu vou colocar aqui só para a gente ver a modulante, junto da portadora. Isso aqui é só para ver mesmo. E vou utilizar o sinal que é modulado, o mesmo que a gente usou no circuito de baixo. Só que se a gente for ver de perto, ele não tem a quadratura, ele está já em seno filtrado. E se a gente pegar o sinal demodulado, a gente tem só as partes de cima. Essas partes de cima já correspondem à nossa onda que a gente teve no início. Ela é uma onda de 1K, ou seja, cada ciclo 1 milissegundo. A gente já tem a onda pronta praticamente. A gente só precisa retirar a portadora que está ali dentro. Como que a gente faz isso? A gente joga num circuito de low pass. Tecnicamente, a gente utilizaria um circuito de passa-banda, igual o Thiago mostrou na última vez, na apresentação dele. Mas aqui a gente optou por um low pass, já que isso aqui não está selecionando bandas, e sim pegando de uma pré-determinada, que é o 1K. Então a gente tem o sinal final apresentado aqui. Comparando ele com o sinal inicial, ele atinge a expectativa que a gente tem de selecionar, recuperar o sinal mais uma vez. E por simulações é isso. Aqui, perdão, não é isso não, a gente ainda tem que apresentar o ativo. O ativo, ele vai ter mais ou menos o mesmo comportamento, mas a gente consegue ver que ele não está em fase. E a onda dele é dentada, praticamente. Ele tem esses dentes na onda, que é justamente devido à realimentação do amplificador. Porque ele vai fazendo a comparação com o sinal que está aplicado aqui, comparando com o nosso circuito de filtragem. Por isso que ele apresenta esse serrilhado na onda. E bem, por apresentações, é isso. Muito bom, obrigado, pessoal. Alguém tem algum comentário, pergunta, questão, observação? Eu anotei alguns detalhes. Primeiro, uma pergunta minha para a turma em geral. Não sei se vocês chegam a estudar quadripolos. É um assunto, é um tópico que, em geral, a gente tem tem retirado, né, dos currículos. É algo que não tem maior dificuldade, então vocês podem estudar individualmente, mas eu não sei se em circuitos elétricos ou até em eletrônica, talvez, vocês viram tipo as matriz H nos transistores, né? Tipo, pelo menos para entender o que é o parâmetro HFE do transistor, que é um parâmetro que vem dessa matriz H, né? Matriz de impedância, matriz de admitância. O que são os quadripolos? Deixa eu voltar aqui. Mas em todo caso, se vocês não chegaram a estudar quadripolos, seja em circuitos, seja em eletrônicas, é um assunto bem interessante. Eu não sei se para todos ficou claro o que é equivalência
entre um circuito T e um circuito π, por que um circuito tipo π é mais adequado para casamento de impedância, para adaptação de impedância, né? Se vocês veem, tipo, um circuito tipo π vai ter resistores na entrada, na saída, nos quais tu pode adaptar a impedância. E a teoria de quadripolos faz a equivalência entre um circuito tipo π, onde tu tens um resistor, isto aqui é para ser um resistor na entrada e na saída, e um circuito tipo estrela, o tipo T, onde tu tens, sei lá, os elementos reativos que sejam nesta forma, né? Então, é um quadripolo porque tu tens 4 terminais. Muitas vezes, um dos terminais, que muitas vezes a gente desenha embaixo, ele é aterrado, né? Então, parece ser um circuito de 3 terminais para a gente, mas na origem são quadripolos. Então, quem tiver algumas dúvidas, quiser estudar ou ver um pouco, procure esse assunto de quadripolos. A única, na verdade, observação que eu faria é na apresentação, a referência que vocês encontraram faz essa diferença entre filtros passivos, aliás, eles colocam filtros ativos e filtros tipo Butterworth. A gente vai estudar, eu até não quis me deter nos filtros que o outro Thiago apresentou antes, porque filtros é o próximo assunto para a gente estudar. Eu vou deixar algum material até para não engarrafar, para não colidir com estas questões. Eu vou deixar mais adiante nesta semana ou depois até da próxima segunda-feira para vocês estudarem nas férias e a gente retoma em janeiro. Mas tem famílias de filtros que são famílias de polinômios, famílias de equações para projetar os filtros. Uma dessas famílias, uma das primeiras, uma das curvas, do tipo de curvas mais suaves, mais simples de filtros, é justamente a que leva o nome deste senhor Butterworth. Outras é Chebyshev, outro tipo, outra família de filtros. Outro tipo, outra família de filtros pode ser Cauer, né, ou filtros lineares, mais adequados, por exemplo, para áudio. Seriam as 4 grandes famílias de filtros. Cada um dos filtros de cada uma dessas famílias, ele pode ser implementado com elementos concentrados, elementos discretos, pode ser implementado com linhas de transmissão ou com cavidades ressonantes, então com elementos distribuídos, e pode ser implementado também com elementos ativos, elementos que precisam um VCC, elementos alimentados. Então, o filtro ativo é o filtro que tem um amplificador no meio, é o filtro que precisa conexão a VCC, que precisa receber energia em DC para fazer uma conversão, uma transdução, uma transformação da energia em DC, que vem da linha, né, do VCC, para o sinal, que nem um amplificador faz, né? Então, tu te refere a um elemento ativo nesse caso, quando tem um VCC envolvido, quando tem um transistor, perdão, quando tem um amplificador. O filtro que só tem elementos reativos, indutores e capacitores é um filtro passivo. Então não há oposição, e na fala de vocês ficou meio no ar como se fossem conjuntos isolados. Por um lado estão os filtros ativos, por outro lado os Butterworth. Não, se referem a 2 coisas diferentes. A oposição dos filtros ativos, ou o conjunto complementar dos filtros ativos, são os filtros passivos. Dentro dos filtros passivos, podem ser filtros de elementos concentrados ou filtros de linhas de transmissão, de elementos distribuídos. Linhas de transmissão seriam elementos distribuídos. Então, o filtro ativo se opõe ou é diferente de filtro passivo, mas tanto ativos como passivos podem ser polinômios tipo Butterworth, polinômios tipo Chebyshev, polinômios tipo Cauer ou outros polinômios ainda, binomiais, que é
praticamente Butterworth. Então, Butterworth se refere a uma família, uma equação, e o conjunto complementar do Butterworth, na verdade, seriam vários conjuntos que complementam um Butterworth, que são esses outros nomes, esses outros sobrenomes que falei. Essa é uma pontualização que, aparentemente, pelas referências que vocês usaram, estava um pouco confuso, vocês apresentaram como se tivesse essa oposição que não há. Um outro termo que eu até usaria o mesmo, mas é bom a gente se policiar para usar melhor. Em algum momento o Tiago falou que havia uma quadratura da curva, uma quadratura do sinal modulado, uma quadratura da curva. O termo quadratura, principalmente em modulações, a gente usa para falar se a modulante é um seno ou é um cosseno. A gente tem, inclusive, uma modulação QPSK, que a gente espera que seja apresentada na semana que vem, que tem o Q desse QPSK, o Q é justamente quadratura. Então, a gente isola o termo, né, reserva o significado do termo quadratura para questões a 90 graus de fase, uma defasagem de 90 graus. A gente usaria, ou preferiria usar o termo quadratura para a defasagem de 90 graus. Então, para relacionar senos e cossenos. E essa forma da onda, poxa vida, a gente tem uma tendência de usar ainda o termo quadratura, mas a gente faria uma declinação um pouco diferente, não sei que termo usar, diria, a forma ficou um pouquinho mais quadrada, né? Mas evitaria, ou tentaria evitar se referir à palavra quadratura, que tem um significado específico, principalmente em modulações. Mas acho que era isso. Obrigado, estavam muito boas as apresentações. Eu convidaria vocês a ficarem mais tempo para continuar com as apresentações dos outros grupos, pode ser? E aí a gente iria para a modulação SSB. Quem apresenta SSB deveria ser o Caio. Eu não teria como ficar mais muito, porque eu tenho médico logo depois. Tá. Tu quer fazer a apresentação tua, Mariana? A gente faz VSB? Pode ser, senhor, pode ser. Tá. Então, também não tem problema, senhor, pode passar eles. Então vamos fazer a apresentação de VSB e aí a gente avalia se continuamos ou se paramos e combinamos outro dia, outro horário, tá? Então, por favor. Tá bom, senhor. Eu vou apresentar agora, então, aqui os slides. Obrigado. Estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Sim. Bom, o nosso trabalho foi sobre a simulação da modulação AM-VSB e a gente vai mostrar como é que a gente fez no LT Spice também. Passa, Mike. Bom, a gente vai começar falando da modulação em si, né? Depois a gente vai mostrar o diagrama esquemático da simulação que a gente fez. E depois a gente vai discutir um pouco dos resultados e dos problemas que a gente teve em simular essa modulação. Bom, a modulação AM-VSB, ela foi criada para funcionar como compromisso entre as modulações que a gente acabou de ver, que é a DSB-SC e a SSB. No caso, essa modulação, ela é muito mais utilizada em sinais de televisão e em computadores. Esse sinal. Pode passar. Bom, aqui eu botei só os gráficos da DSB-SC e da SSB para retomar, que no caso a DSB-SC, ela é a DSB com a portadora suprimida para economizar a potência. E ali está o gráfico dela e dá para ver que
tá ali o espectro da mensagem e com a modulação ela tem duas bandas laterais, então ela tem uma banda lateral dupla. E a SSB, ela pega apenas uma das bandas laterais da DSB. E ela pode ser a upper sideband ou só a lower sideband, só a USB ou a LSB. E ela ocupa uma menor faixa de espectro, que é a DSB-SC. Pode passar. Tá, então, VSB significa Vestigial Sideband. Calma aí que eu tô pegando aqui o... E basicamente a modulação vestigial, ela tem um sinal de frequência mais alta, que é a SSB, e uma largura de faixa menor que a DSB. Então ali dá para ver a DSB-SC, a VSB, a SSB e a VSB no final, que mostra ali um vestígio. Bota o mouse ali, Matheus. Com uma certa faixa vestigial. E também ela não transmite a faixa lateral completamente, que nem a SSB. Aqui tem o esqueminha de como funciona a modulação do sinal. E a gente não encontrou muita coisa sobre a VSB, mas o que a gente encontrou foi que o sinal de mensagem e a onda portadora passam pelo modulador de produto, que no caso eu acredito que seria o produto, no caso a multiplicação das duas, e depois elas passam pelo filtro de forma VSB, que no caso a gente usou o passa-baixas, e aí elas resultam na onda modulada. Bom, agora eu vou falar um pouco do diagrama esquemático da simulação que a gente realizou, né, que a gente colocou no relatório. Bom, esse aqui foi o diagrama esquemático da LT Spice que a gente fez, que tem uma fonte senoidal de 1 kHz aqui, que é a modulante. A portadora é uma fonte senoidal de 850 Hz, com pico de 0,3 volts, e uma fonte definida com a tensão definida pela multiplicação da modulante pela portadora, que seria a DSB-SC. E também utilizamos um filtro vestigial passa-baixa, que ele é constituído por 2 resistores de 50 ohms, 2 capacitores de 3,8 microfarads e um indutor de 10,74 microhenries. Esse foi o diagrama que a gente fez, porém a gente vai mostrar os problemas que a gente teve com isso. A gente usou como base um vídeo que o senhor passou de uma pessoa fazendo, no caso ele estava fazendo a modulação DSB-SC. Então a gente primeiro fez a DSB-SC e depois a gente transformou na VSB. Exatamente, sei o que a Mari falou. Bom, aqui foi os nossos resultados obtidos, né, que aqui foi a DSB-SC, tudo isso aqui no domínio da frequência, com uma simulação de duração igual a 25 milissegundos. Essa aqui foi a DSB-SC e essa aqui é a AM-VSB. Porém, de acordo com o que a Mari explicou, isso aqui não é a VSB propriamente dita, porque a gente teve problemas em utilizar o filtro, a gente até falou com o professor, e alguma coisa no nosso circuito a gente não conseguiu fazer direito para, de fato, ter uma modulação AM-VSB, porque a gente não conseguiu encontrar informação suficiente dessa modulação na internet. E esse foi um dos nossos problemas com a simulação. E foi basicamente isso que eu falei, a gente não conseguiu achar muito material em relação a AM-VSB, mesmo procurando em diversos trabalhos de universidades estrangeiras, etc. A gente não conseguiu encontrar muito sobre essa modulação, mas o que a gente encontrou foi sobre a DSB-SC, que foi o que a gente conseguiu fazer, mas a gente teve alguma dificuldade, inclusive com o filtro, que a gente não tinha aprendido isso antes, e aí ficou faltando pra gente essa parte. E é isso. Obrigado, pessoal. Realmente vocês foram um pouco no sacrifício mesmo, porque o interessante do VSB é o filtro e a gente tem que ainda estudar essa questão, essa matéria. Se tu volta no teu resultado, falta duas lâminas no teu resultado, tu esperaria, se o filtro tivesse conseguido ajustar o dimensionamento do filtro, tu esperaria que uma dessas duas bandas laterais
ela tivesse sido praticamente preservada por inteiro e a outra tivesse sido atenuada significativamente. Na modulação AM de duas bandas laterais, tu tens as duas bandas laterais com a mesma amplitude. Na VSB, na SSB, tu tens um filtro que mata totalmente uma das bandas laterais e preserva totalmente a outra. Isso seria a SSB. E na VSB, tu tens um filtro que, em vez de matar totalmente uma das bandas laterais e preservar totalmente a outra, ela atenua um pouco a que era para ter sido preservada totalmente no SSB, e em compensação, ela não mata totalmente, ela deixa passar um pouquinho da outra, para compensar essas duas, tanto o que é atenuado de uma banda lateral quanto o que é permitido da outra banda lateral, tem que ser adequados ou tem que compensar exatamente. Então, um bom filtro VSB realmente é muito difícil. A proposta era tentar fazer um filtro que atenuasse mais ou menos, mesmo mudando as faixas. Mas eu entendo a dificuldade, vamos tentar, de repente, a todo mundo, na hora de estudar filtros, tentar aplicar nisto aqui. Tá? Quando tu falou, Mari, que a MVSB é usado na TV, ele é usado, ou era usado na TV analógica. Então, durante os 80 anos de reinado da TV analógica, foi uma modulação muito importante. Agora que a TV analógica está sendo substituída por TV digital, é uma modulação em desuso. Fica apenas como uma curiosidade histórica. E ela era usada também nos monitores da mesma forma. Ela era usada nos monitores mais antigos, de tubo, analógicos, de vídeo, né? Mas é uma modulação que foi totalmente vinculada ou colada, foi uma solução, uma adaptação, que nem bem vocês falaram, um compromisso, um meio termo entre o SSB e a modulação AM de duas bandas laterais, feito para a TV, para resolver problemas específicos da TV. Mas então é isso, obrigado. Tem o Caio, não sei se quer apresentar esse SB, e não sei se os demais têm alguma pergunta. Enfim, a apresentação realmente fica um pouco prejudicada com a dificuldade. Mas se não, tem o Caio para falar de SSB, acho que o Vinícius não está aí. E depois teria o Zimmermann, o Daniel Zimmermann e o William para falar de FM, é isso ou não? O William não. Professor, com o Eduardo Barbosa. Sim, sim, do e-mail que eu fui mandar. Que vocês acabaram trocando. Então, não sei se, Caio, tu quer apresentar ou deixa para o pessoal falar de FM, se tu quer fazer Posso apresentar, senhor, posso apresentar, sem problema. Então, melhor tu apresentar, porque é mais próximo do VSB. Boa sorte, Mari, boa consulta. Então, podes apresentar, Caio. Opa, tá. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Bom, o nosso trabalho era sobre a modulação AM-SSB, né? Ela não se difere muito das outras modulações que foram apresentadas antes dela, né? Que no caso seriam a DSB e a DSB de portadora suprimida. Ela, em suma, ela precisa da modulação DSB de portadora suprimida, mas isso é algo que eu vou explicar mais à frente, né? Enfim, como o nosso trabalho ele exigia um mixer para modular as frequências no início, e o LT Spice não provia todos os componentes necessários para que a gente fizesse esse tal mixer, eu acabei por usar uma fonte arbitrária. Enfim, a gente precisaria de 3 coisas iniciais, né? Que seria a fonte modulante, com o sinal modulante, né? Que depois foi definido como uma senoidal de 100 mV de amplitude e 50 MHz.
E a gente também precisaria de uma portadora. A portadora foi definida como uma fonte senoidal de 5 volts de amplitude e 100 MHz. Como eu disse, para que a gente fizesse esse sinal modulado, a gente usou uma fonte arbitrária. Essa fonte arbitrária nada mais é que uma fonte onde o valor dela seria definido por uma equação. Como já foi dito anteriormente, basicamente o sinal modulado ele é a multiplicação entre o sinal modulante e o sinal da portadora. Como a gente pode observar aqui nas imagens, foi mais ou menos esse o resultado que a gente obteve, né? Aqui a gente tem a onda modulante, né? O sinal modulante, 100 mV de amplitude e 50 MHz. Aqui a gente tem a portadora, com 5 volts de amplitude e 100 MHz. E aqui a gente tem um sinal com a portadora suprimida, né? Aqui não fica observável porque não está no domínio da frequência, mas esse aqui é o sinal modulado ainda, o que vai ser desmodulado futuramente, no caso. O sinal usado para transporte. Aqui ele vai ter mais ou menos 380 mV de amplitude e seguindo aqui, a gente pode observar esses mesmos sinais no domínio da frequência. A gente tem o sinal modulante, né, em 50 MHz, com esse pico aqui em 50 MHz, né? A gente tem o sinal da portadora com esse pico aqui em 100 MHz, e aqui a gente tem o sinal com a portadora suprimida, né? Vale ressaltar novamente que a portadora está suprimida, porque lá no início, né, quando a gente definiu os parâmetros para a fonte do sinal modulante, não houve nenhuma definição para sinal offset. O sinal offset estava em 0, então lá no fim, quando a gente observa aqui o gráfico no domínio da frequência do sinal com a portadora suprimida, a gente não vê essa portadora, né? Enfim, depois que a gente já tinha essas informações e a gente já tinha essas fontes arbitradas e construídas, a gente passou para a segunda parte desse circuito, que seria projetar um filtro passa-baixa para que somente essa parte aqui essa faixa aqui, essa banda lateral passasse e essa banda aqui lateral de 150 MHz, ela fosse ignorada pelo nosso circuito. Ignorada entre aspas, né? Mas que ela fosse ignorada no sinal final. Então a gente usou uma ferramenta que foi disponibilizada pelo Sr. Cláudio, que é o RF Tools, para projetar esse circuito, né? O circuito passa-baixa. Então aqui vocês podem ver a função do circuito definida como passa-baixa, o tipo dele, que também já foi mencionado em apresentações passadas. A gente definiu a frequência de corte, ou seja, quaisquer frequências que fossem significantemente maiores que 50 MHz seriam ignoradas. E nesse caso, a banda que a gente queria era só 50 MHz, então era o que a gente precisava, uma frequência de corte de 50 MHz. A gente tem também uma impedância de entrada de 1K, de 1K, e uma impedância de saída também de 1K. A gente usou valores reais, mas por esses valores reais não, valores exatos, mas como eles não se tratam de valores comerciais, a gente não conseguiria projetar algo com tanta exatidão num mundo físico. A gente teria que pegar provavelmente valores aproximados e valores comerciais, né? Enfim, o resultado final a gente pode ver aqui depois que ele passa por esse filtro, né, e ele sai aqui nesse label, a gente consegue observar esse resultado, né, que é uma onda muito similar à que a gente tinha no início, com aproximadamente aqui, ó, 100 mV, não é exatamente 100 mV, 50 MHz, e aqui a gente consegue observar mais claramente no domínio da frequência a modulação SSB, né? A gente tem um pico muito maior nos 50 MHz, é que o 150 MHz ele está bem diminuído. É basicamente assim que funciona uma modulação SSB, e esses são os resultados apresentados por uma modulação SSB. É isso, senhor. Tá ótimo, Caio, obrigado. Qual é a escala nessa figura que tu estás projetando para ver qual é o pico da banda lateral que foi preservada e qual é o pico da banda lateral que foi atenuada? Tipo, tá muito pequeno para ver a escala no eixo vertical. Ah, tu quer que eu aproxime um pouco mais a imagem, senhor? Ou que tu leias e nos digas se tu consegue. Eu vou ver se eu consigo aproximar um pouco mais. Aqui mais para cima. Não sei se agora fica mais visível ou se ainda tá ruim para observar. Para mim está, eu não consigo ver. Bom, aqui tá a escala, né? Tá indo de 10 em 10 MHz aqui embaixo, né? Aqui a gente tem os 150 MHz aqui nesse outro pico, e aqui a gente tem exatamente 50 MHz aqui nesse outro pico, né? E aqui tá por decibéis, né? Aqui a gente tem mais ou menos
menos 24 aqui, e aqui já é um valor menor ainda, né? Tipo, é algo entre menos 54 e menos 48 decibéis. Tá, deu 30 dB de atenuação, né? Mais ou menos. De menos 24 a menos 50 e poucos, deu 30 dB de atenuação. Isso é uma característica, a gente poderia dizer que 30 dB é suficiente para dizer que foi totalmente atenuada uma das bandas laterais e que este exercício deu uma AM SSB. Se tu tivesses usado, em vez dessa modulante de 50, se tu tivesses usado uma modulante de uma frequência menor, por exemplo, 20, a atenuação da segunda banda lateral seria muito menor, por conta da característica do filtro. O filtro vai atenuando, esse filtro tinha uma frequência de corte em 100, não sei se é megahertz ou kilohertz que tu está trabalhando, mas enfim, tinha uma frequência de corte em 100, em 110 atenuou um pouco, 120 atenuou um pouco, 150 atenuou 30 dB, quer dizer, atenuou 1000 vezes. 1000 vezes em potência, né? 1 milhão de vezes em... mas enfim, atenuou 1000 vezes em 150. Se a modulante, em vez de ser de 50, que aí te dá uma banda lateral em 150 e a outra banda lateral em 50, se a modulante fosse em 10 ou em 20, tu terias algo que poderia ser exemplificado como uma modulação VSB. De repente vocês conversam com o Matheus e a Mariana para reproduzir, para fazer a mesma coisa que tu acabou de fazer, Caio, mas com uma modulante, ou tu mesmo pode fazer, e a gente vê isso semana que vem, fazer o mesmo exercício trocando a modulante em vez de 50 por 10 ou 20 kHz, e de forma que fique uma banda lateral praticamente sem atenuação e uma outra banda lateral com uma atenuação pequena, por exemplo, 10 dB. Isso representaria uma modulação VSB. É quase que uma questão... No mundo ideal, SSB e VSB são diferentes. SSB são aquelas imagens que a Mariana e o Matheus colocaram, tipo SSB elimina totalmente uma das bandas laterais e preserva totalmente a outra. Mas no mundo real, os filtros não têm não conseguem fazer isso, e eles atenuam um pouquinho sempre a banda que nós queremos preservar, e não conseguem eliminar totalmente, atenuam, por exemplo, 30 dB, que é muita coisa, a outra banda. O VSB seria apenas uma diferença de escala. Aquela banda que era para ser atenuada totalmente no SSB, que no filtro real, do exemplo aqui do Caio, foi atenuada 30 vezes, 30 dB, bom, no SSB seria atenuada 10 dB, por exemplo. 6 dB, 10 dB. Teria uma atenuação mais intermediária, uma atenuação pequena, 6 dB. E a banda lateral, que aqui ficou em menos 24 dB, não sei qual era o sinal de entrada, mas enfim, tem essa referência, né, de 24, a outra banda lateral, que na SSB passaria perfeita, sem nenhum tipo de atenuação, idealmente. No filtro real pode sofrer alguma pequena atenuação. No filtro no filtro VSB, sofreria uma atenuação que, se o filtro VSB fosse um filtro realmente profissional, digamos, e não apenas um exemplo de conceito com mais liberdade, se fosse um filtro VSB profissional, essa atenuação da banda lateral principal teria que compensar exatamente o que passa da outra banda lateral, para que o demodulador pudesse recompor exatamente o sinal original, né? Mas eu proponho que vocês conversem entre os três, entre os quatro, com outro Vinícius, e tentem adequar as frequências da modulante deste exercício que tu apresentou, Caio, para fazer um exemplo de algo com mais cara de VSB, inclusive fazendo a comparação do teu resultado. Estou chamando este meu resultado de SSB, e eu concordo com isso, Caio, e vamos chamar este outro resultado de VSB, porque
aí vocês vão ver que a atenuação que eu consigo na outra banda lateral é um pouco menor. Pode ser o mesmo filtro, pode trocar a modulante, a frequência da modulante, apenas trocar a frequência da modulante. Tu acha que vocês conseguem fazer isso, Matheus? E Caio? Olha, senhor, eu acho viável. Acho que não teria problema não fazer algo parecido assim. Tá, aí na verdade tu que já fez, leva à frente, mas conversa com os colegas, tá? Sim, sim. Alguém tem alguma outro comentário, observação? Vamos ainda para as FMs, o Eduardo e Daniel. Um dos tantos Eduardos e um dos tantos Daniels. Ok, vou apresentar aqui, senhor. Obrigado, Daniel. Aqui. Só tenho que entender aqui como é que funciona aqui. O senhor está vendo, senhor? Tô vendo, sim. Tá. Bom, o nosso trabalho então é sobre a modulação FM, né? E eu vou começar falando sobre a... Deixa eu pôr em tela cheia aqui. Tem que pôr em projetar também, né? Tu estás... sim, claro, claro. Editando a... Opa. Pronto. Como eu ia dizendo, é modulação FM. Então, eu vou partir logo para a simulação do nosso circuito. A gente encontrou na internet esse modelo aqui de modulador FM, né? Ele utiliza um bloco modulador bem simples até de se utilizar no LT Spice. Ele pode ser usado também para modulações AM, né? No nosso caso foi FM, então basicamente ele tem uma fonte geradora de sinais com três aqui 3 milivolts e 1,5 kHz ligado a essa entrada FM aqui e um fio onde a gente vai medir o sinal FM. Aqui a gente tem o gráfico do sinal modulante, né, que é o que entra. Aqui, 3 milivolts. Ali a gente tem o gráfico alternativo, que é medido em decibéis e em kilohertz. E aqui a gente tem o sinal FM já está modulado, com o gráfico alternativo também. Agora eu vou falar um pouco sobre, basicamente, sobre a modulação FM, né? Como o próprio nome diz, é uma modulação em frequência, né? Então, como propriamente dito, a modulação em frequência transmite a informação através da variação da frequência instantânea da portadora, ao contrário da modulação AM, que como já dito antes, é a variação da amplitude e não da frequência. A frequência se mantém fixa na AM. Bom, eu vou falar um pouco das utilidades da FM. A FM, ela basicamente é utilizada para transmitir áudio. Então, os áudios que a gente vê nas rádios FM, né, na própria rádio, para aqueles rádios bidirecionais, que são os que a gente chama de off-tops, que são aqueles que todos os seguranças utilizam, que, né, bidirecional seria bidirecional seria de tanto ela transmite quanto ela recebe, cada rádio faz isso. Ela também é utilizada para sistemas de gravação em fitas magnéticas, sistemas de transmissão em vídeo, e ela basicamente ela tem uma vantagem de cortar os ruídos que ocorrem naturalmente se ela tiver, no caso, se for uma FM de uma faixa, se uma faixa de frequência bem grande, ela vai conseguir cortar os ruídos que ocorrem naturalmente em alguns sinais, né? Outra qualidade também
é que ela foi adotada para transportar, para transmitir, desculpa, o áudio da TV aberta, que seria em duas formas de transporte de áudio, digamos assim, que seriam, na real, faixas de frequência, que seria a VHF, que seria a Very High Frequency, que tem como faixa de frequência de 30 Hz a 300 MHz. E também a outra faixa, né, de frequência, que seria a UHF, que seria a Ultra High Frequency, que seria a de 300, uma faixa de 300 MHz a 300 GHz. Pode passar. Aqui. Ela teria como desvantagem duas desvantagens básicas, que seriam que se, por exemplo, eu e o Daniel, a gente tá mandando a mesma faixa de frequência, nesse caso, ou a mesma frequência específica, por exemplo, eu estou colocando 1 Hz e ele também 1 Hz, o receptor, se a gente está mandando, no caso a gente está transmitindo e mandando para um transmissor, o transmissor ele vai receber sempre o sinal de FM, sempre o sinal de FM com maior potência. Então, eu não acho isso uma desvantagem tão grande. Eu acho que a gente vai ter que, eu vou ter que colocar mais potência para gerar um sinal, mas isso eu acho que não é tanto problemático, porque isso privatiza mais o meu sinal e dá mais importância para o meu sinal do que do Daniel, porque eu não quero transmitir o sinal do Daniel. E eu acho, então, é basicamente isso. O receptor de FM, ele vai, no caso um demodulador, demodulador, ele vai receber o sinal de maior potência. Então, o Daniel, ele nunca vai chegar no meu receptor. Óbvio que eu vou estar entrando no receptor do Daniel, mas né, daí ele vai ter que, no caso, aumentar a potência dele. Né? Bom, e outro problema também, outra desvantagem da FM é a própria distância. Se for uma distância muito grande, o sinal, de certa forma, ele varia o sinal natural, no caso que é proveniente da própria fonte transmissora, né? Que quando ele está no ar, se for uma distância muito grande, ele acaba perdendo parte do sinal modulante, que é a nossa informação que a gente quer passar. Por isso que às vezes tem muito partes que a gente não consegue entender de uma própria rádio. Tem rádios que quando estão muito longe, quando a gente está muito longe, a gente está indo para o litoral, a gente está numa rádio FM e ela está meio que oscilando, está meio que, digamos assim, borrada, a gente não consegue entender nada do áudio dela. É por isso, porque é por causa uma distância muito grande. Eu acho que é isso. Aqui as referências e era isso. Obrigado, pessoal. Alguém tem alguma pergunta ou questão? Senão eu vou de novo. O Daniel, coloca só os... Tu falou, coloca um dos primeiros slides, os gráficos dos... Esse pode ser, volta mais um. Pode ser. Tu te referiu por 2 vezes ao gráfico que tu mostra embaixo como gráfico alternativo. Bom, a gente acho que tem que adquirir o vocabulário da área, né? O gráfico de cima, que o eixo horizontal dele é no tempo, é o gráfico que tu enxerga no osciloscópio, é a representação gráfica do sinal no domínio do tempo. A gente fala domínio do tempo, com o eixo vertical, muitas vezes em volts. E o gráfico de baixo, que tu pode observar na função FFT quer dizer transformada rápida de Fourier, no osciloscópio, ou tu pode observar no analisador de espectro,
é um gráfico no domínio da frequência. O eixo horizontal, que é o eixo que indica qual é o domínio, é um eixo medido em Hertz, que é a unidade de medida de frequências, assim como segundos ou milissegundos é a unidade de medida de tempos. Então, tu pode te referir ao gráfico de baixo como um gráfico no domínio da frequência. No domínio da frequência, há uma representação, por isso se fala espectro, como se fosse a imagem, né? Espectro seria no vocabulário coloquial, seria quase que um sinônimo, enfim, um sinônimo com não exatamente sinônimo de imagem, né? Mas é uma outra representação do mesmo sinal, né? A gente usa o termo de espectro para esse gráfico no domínio da frequência. A relação entre o sinal no domínio do tempo e o sinal no domínio da frequência, a equação que representa aquele sinal, ou o gráfico que representa aquele sinal no domínio do tempo, e as equações no domínio das frequências, é uma relação que é única se for considerada também a fase, uma referência da fase. Então, no domínio da frequência, na verdade, tem dois gráficos. Um gráfico de magnitude ou de amplitude, que é este que a gente enxerga, que normalmente a gente chama de espectro, ou mais especificamente espectro de magnitude ou espectro de amplitude, e um outro gráfico que seria o espectro de fase. O que eu quero dizer, se tu colocas um seno de 1 kHz, o espectro de magnitude do seno de 1 kHz é uma frequência única, pura, é apenas uma raia em 1 kHz. Se tu coloca um cosseno de 1 kHz, o espectro de amplitude é o mesmo. Então, preciso ter um outro gráfico, que seria o espectro de fase, para dizer que um deles tem uma fase e o outro tem uma fase distante 90 graus. Está em quadratura. A gente falava na apresentação anterior. Então, é importante adquirir esse vocabulário. Esse gráfico de baixo, então, é um gráfico no domínio da frequência, é o espectro, ou melhor ainda, o espectro de amplitude. Nesse espectro de amplitude, vocês veem que há uma simetria em torno de uma raia central, de uma frequência central. Tem uma frequência central, que é, se está bem medido, a gente vai verificar que é a portadora, em 100 kHz, deve ser, e depois tem 4 pares de raias laterais, aos pares. Tem uma banda lateral, uma primeira banda lateral superior e uma primeira banda lateral inferior, uma segunda banda lateral superior e uma segunda banda lateral inferior, um pouco menor, depois uma terceira, depois uma quarta. Esse é um gráfico característico de FM, um gráfico que aumenta e muito a largura de banda. Ele não tem apenas 2 bandas laterais. Neste exemplo que vocês estão mostrando, tem 4. Aliás, tem 8. Tem 4 para cima e 4 para baixo. Tem 8 bandas laterais. Ocupa 8 vezes mais a faixa de frequências do que o necessário. E pior ainda, isto aqui pode mudar de acordo com a modulante. Né? Como vocês estão modulando com uma senoide, que é um apito, ficou este gráfico constante no tempo. Mas se vocês estivessem modulando com o sinal de voz, vocês veriam esse gráfico de FM variar, inclusive com algumas bandas laterais longínquas, com amplitude maior, não fazendo esse formato assim, quase que um semiciclo de uma senoide, né, diminuindo a segunda banda lateral menor que a primeira, a terceira menor que a segunda. Poderia ser, dependendo da modulante, do sinal de voz, poderia ser sei lá, a quarta ou quinta banda lateral maior que a segunda ou terceira. Tá? Isto está relacionado também com outra questão de vocabulário que eu quero chamar a atenção, que o Eduardo falou bem, de forma coloquial, mas para o vocabulário a gente tem que adquirir de novo o vocabulário. Quando ele diz que FM corta ruído, não. O que corta ruído é um filtro, são outros dispositivos os que cortam ruídos. O sinal FM ele é mais robusto ao ruído, ele tem uma relação sinal-ruído melhor. Por quê? Porque ele tem essa redundância de banda, porque ele usa mais banda, ele abusa da banda, só que esse abuso da banda não é um desperdício total. Ele
por causa desse abuso da banda, por causa dessa quantidade de bandas laterais, ele termina sendo, essa quantidade de bandas laterais são, de alguma forma, redundâncias, ele termina sendo mais robusto ao ruído. Ele elimina o ruído. E por esse mesmo motivo, ele elimina não apenas o ruído, como interferências de outros transmissores próximos. Que aquele comentário, não sei se tu chegou a entender bem, Eduardo, eu tive dificuldades quando tu estava explicando, que é uma rádio FM, ela tem mais dificuldade que uma rádio AM de sofrer interferência de um vizinho. Se eu tenho uma rádio AM numa determinada frequência num ponto, e tem uma cobertura, digamos, eu tenho uma rádio AM aqui na região metropolitana, digamos em Porto Alegre, e tem um alcance de 300 quilômetros, e tem uma outra rádio também AM na mesma frequência a 600 quilômetros em Uruguaiana. Bom, a 300 quilômetros em Santa Maria, metade do caminho. Quando eu estou com o meu radinho e sintonizo essa frequência, vou escutar a rádio de Porto Alegre ou vou escutar a de Santa Maria? Se for AM, vou escutar as duas praticamente iguais, bem misturadas. Vou escutar as duas no mesmo nível. Se fossem FM, o alcance de FM normalmente não é tão longo, mas se fossem FM, um pouquinho, bem pouca coisa antes de Santa Maria, vindo de Porto Alegre, até chegar pertinho de Santa Maria, eu continuaria escutando a minha rádio AM, FM de Porto Alegre, sem perceber a rádio de Uruguaiana, sofreria interferência se eu estivesse na estrada durante muito pouco tempo, sofreria interferência, escutaria as duas FMs, uma em cima da outra, durante muito pouco tempo, e em seguida, muito rapidamente, eu começaria a escutar a outra FM, a de Uruguaiana, na mesma banda. Na AM, não. Na AM, durante metade do trajeto, eu ficaria escutando as duas, uma em cima da outra. Na FM, por conta desta característica das bandas laterais, dessa redundância, a FM ela consegue travar num transmissor e ser mais robusta à interferência, ao ruído geral, radioelétrico, mas à interferência de um outro canal, exatamente o mesmo canal, exatamente a mesma frequência. Tu falou até do negócio da freeway, de ir para a praia, Eduardo. Na estrada, na praia, não sei se algum de vocês sintonizou numa FM que é 88.3, se eu não lembro mal, uma das primeiras faixas, que é o canal da estrada, é o canal da Concepa, era o canal da concessionária da estrada para dar informações de trânsito. Alguém já usou, já escutou essa rádio? Bom, essa rádio é uma rádio que ela usa um canal que é comunitário, e por ser um canal comunitário ela é autorizada a usar frequências muito pequenas, e esse canal comunitário é permitido em cidades, mas para poder ser usado e reutilizado por rádios comunitárias, esse canal em cima da freeway, o rádio não podia emitir, digamos, de forma circular para qualquer lugar. Tinha que usar antenas bem diretivas e transmitir em cima da freeway. Eu participei, eu projetei essas antenas, a gente instalou isso, nem lembro quando, há 15 ou 20 anos atrás. A gente colocou, se eu não lembro mal, 7 antenas, e uma das preocupações era essa. Como todas as antenas retransmitem um sinal e cada uma retransmite o sinal da original com algum atraso diferente devido à eletrônica do rádio colocado em cada uma dessas antenas, do rádio receptor e retransmissor colocado em alguma dessas antenas, de acordo à propagação do rádio entre a central aqui em Guaíba até a cada uma das antenas, cada uma das 7 antenas, né, a última delas lá passando Osório, como tem atrasos diferentes, esses sinais, a gente se preocupava se não ia dar uma espécie de fantasma, uma espécie de eco, em alguns momentos tu escutar a antena anterior e já pegar a seguinte, e a gente se surpreendeu com esta característica do receptor, do demodulador FM, de conseguir travar. Então, o que acontece, se vocês tiverem um ouvido muito, muito preciso, escutando essa rádio,
E se vocês observam, vocês podem observar uma das antenas, uma antena paralela apontando, tipo, são antenas tipo rabo de peixe de TV antiga, né? Uma antena apontando paralela à freeway. Vocês veem uma antena dessas, vem a próxima, aí vem mais ou menos qual é a distância, no meio do caminho entre duas antenas. Se vocês estão escutando esse canal, ninguém escuta há muito tempo esse canal, porque é só para ver informações de trânsito, mas se vocês ficam escutando esse canal continuamente, no meio do caminho, vocês podem escutar um pequeno salto, um clique, quando passa de uma rádio para outra, mas é quase que imperceptível, algo bem para quem está atento observando essa característica, porque cada um dos transmissores tem um atraso diferente, então cada um dos transmissores, a rigor, transmite um sinal diferente, mas o receptor FM ele consegue travar num receptor até um momento que rapidamente muda para o próximo, fazendo esse hang-off de forma muito rápida, e aí que pode se observar uma pequena diferença. Outros efeitos que vocês comentaram também de forma um pouco vaga, mas que são muito específicos das rádios AM e FMs, são as características de fading ou de diferenças de recepção por conta de mudanças na propagação troposférica, na propagação atmosférica, ou até pela geografia, por exemplo, quando tu vem numa estrada que tem um morro, na parte alta tu pega bem o rádio e na parte baixa tu pega mal o rádio, ou pega com diferentes atrasos, dependendo de reflexões. Então tem tu escuta, tu ouve uma certa latência, ou de repente aumenta o volume, de repente diminui, de repente aparece e some o rádio. Esse é um problema que é o que preocupava muito na radiodifusão, e tem diferentes causas para isso, né? Algumas delas é justamente isso, a propagação troposférica. Ionosférica seria para radioamadores, mas também acontece isso, e acho que também a gente não está previsto que a gente estude esses assuntos. Se alguém quiser olhar e perguntar em relação a questões ou a características de propagação troposférica ou outros dutos de propagação, por exemplo, em cima do lago da Lagoa dos Patos, a gente tem um duto de propagação que faz que as rádios de Porto Alegre tenham um alcance muito bom, até, por exemplo, Pelotas, ou vice-versa, né? Diferente do alcance em outras direções, né? Então, a FM de Porto Alegre se escuta em Pelotas a 250 quilômetros e não chega muito além de Novo Hamburgo, na outra direção. Isso é porque a lagoa dá uma característica de propagação melhor para as ondas de rádio. A gente pode comentar, então, eu posso discutir se alguém tiver interesse nesses assuntos de propagação radioelétrica, mas não está previsto. E Eduardo, tu tem que corrigir a classificação, procurar uma tabelinha dessas classificações do que é VHF e UHF. VHF é de 30 MB a 300 MB, UHF de 300 MB a 3 GB. Né? Até 300 GB, na verdade é de vezes 10 vezes 10. Em cada década tem um nome diferente ou uma sigla diferente para HF, né? Frequências médias, a gente chama de ondas médias, ondas de frequência alta, ondas de frequências muito altas, né? Então, de 3 mega a 30 megas, a gente chamaria de HF, de frequências altas. Abaixo de 3 mega, de 300 kilo a 3 mega, a gente chama de onda média, ou seria MF, Medium Frequencies, né? A gente usa o termo onda média, mas é tudo por década, aumenta uma ordem de grandeza a cada uma. Frequências muito, muito baixas começam a ser chamadas ou normalizadas a partir de 30 kHz, 30 kHz. Abaixo disso, a gente se considera que não propaga, que nem o Tiago na primeira apresentação colocou, que precisaria antenas de muitos quilômetros de comprimento. Se usa em submarinos com cabos telefônicos desativados de milhares de quilômetros ou centenas de quilômetros, cabos telegráficos desativados no mar, são usados para usar rádio, para transmitir rádio para submarinos. Mas a onda na água
que é salgada, então é mais condutiva, se atenua muito rapidamente, perde energia porque gera correntes nesses íons salgados da água salgada do mar, então a onda tem uma propagação muito ruim, se propaga apenas muito perto do cabo, então é usado mais para sinalizações de rotas para submarinos, uma espécie como se fossem faróis submarinos, pode ser usado também pelo submarino para comunicação de dados ou de voz, principalmente nas proximidades desses cabos telegráficos ou telefônicos. Não sei se alguém tem mais algum comentário, com isso terminamos a conversa de hoje.